Inclusive, para a gente repercutir um pouco mais e ter a percepção direto lá dos Estados Unidos, o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, já está aqui conosco. Will, sempre muito bom, sempre um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui na nossa programação. Muito bom dia, bem-vindo mais uma vez. Fala, Felipe, sempre um prazer estar aqui batendo esse papo nessa sexta-feira. Hoje, dia importante, o dia está bonito aqui em Miami, mas não está muito bonito nos mercados, né? O Will, é aquela velha máxima, né? Olha pela janela que tá lindo. Só se for a janela, né, do prédio. Essa janela aqui que tá aqui atrás de mim tá horrível. Tá ruim demais. O mercado tá trazendo todo aquele pessimismo diante de um payroll forte, né? E a gente tem repercutido aqui, né? Tentado entender um pouquinho dessa percepção. Os mercados azedaram, né? Logo depois da divulgação da criação de vagas mostrada ali pelo payroll, 336 mil, muito acima do que era esperado. O que aconteceu com as projeções, Will? O pessoal estava um pouco menos otimista com a pujança da economia americana? Não, é por aí, Felipe. Na verdade, assim, vamos botar em contexto, né? Setembro é o mês de retomada da vida normal aqui no hemisfério norte. Você teve as férias vão ali até agosto, as aulas já recomeçam no final de agosto, a vida já recomeça relativamente ao normal ao final de agosto aqui nos Estados Unidos e no hemisfério norte em geral. Então, em setembro, você tem essa vida voltando ao normal. E o que isso quer dizer, assim, especialmente para um setor de serviços, de hotelaria, hospedagem, bares, restaurantes, que empregam muita gente, a expectativa é que você tivesse uma redução disso, né? Você começa a desacelerar, então você tem menos postos de trabalho sendo criados. Essa era a expectativa, não foi a realidade, né? Ou seja, o mercado de trabalho americano segue muito firme, inclusive nesse segmento que eu comentei, de hotelaria, hospedagem, lazer e por aí vai. É um setor que emprega muita gente, é um setor intensivo em termos de pessoas, setor de serviços em geral, empregou bastante gente, o mercado de trabalho segue forte aqui nos Estados Unidos, e aí, obviamente, que isso repercute nos yields, que repercute no dólar, e repercute também na bolsa, e aí aquele efeito dominó, não só por cair, né, mas pelo impacto, né, ou seja, as coisas são conectadas, é uma grande engrenagem, se muda um negocinho aqui, muda tudo, né. Então é isso que a gente está vendo hoje. Então, eu diria que pela parte das projeções, tem muito a ver com isso, né? A expectativa de uma economia retornando ao normal, da vida retornando ao normal, e que isso impactasse, de certa forma, a geração de empregos em alguns determinados setores que são importantes e relevantes para a criação de emprego. Imaginava que eles fossem ser mais fracos, não foram, continuam fortes. Will, Maurílio aqui, eu gostaria de fazer uma outra pergunta também, mais ou menos ainda repercutindo em relação sobre tudo isso, de uma atividade muito resiliente, né? Que é uma palavra bonita aí para dizer que está resistindo e está meio que indo na contramão das projeções, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, mesmo com essas taxas de juros elevadas, os salários crescendo um pouco menos. Na sua opinião, na sua análise, eu queria entender se, no seu ponto de vista, o Fed vai conseguir fazer o tão falado pouso suave. Legal de ter comentado isso por dois motivos. De fato, esse foi o lado positivo desse relatório de emprego. Os salários eles cresceram menos do que o esperado. Se você botar num gráfico, você vai ver que os salários estão crescendo num ritmo mais moderado, muito mais próximo de inflação. Então, basicamente, assim, o trabalhador está conseguindo ter alguma reposição salarial de perda inflacionária, mas não está tendo ganho, né, de renda. Isso é importante porque, obviamente, motiva ou não consumo. Se o trabalhador tem ganho de renda real, ele tende a consumir ainda mais, e isso pode retroalimentar a inflação. Então, assim, eu diria que o único highlight positivo desse relatório de emprego foi um crescimento de salários mais brando. Uma outra coisa que tu comentou foi do pouso suave. Estava agora há pouco, assim, quando eu vim para cá, ali na TV, na Bloomberg, estava aparecendo lá, assim, what a landing, né, assim, que pouso. Não tem pouso nenhum, o negócio continua voando, né? Mais ou menos essa interpretação. Mercado de trabalho forte, firme,
denota uma economia que ela, assim, o que seria um pouso suave? Ora, seria a economia ela voltar a uma taxa de crescimento abaixo de 1%, por exemplo, menos postos de trabalho sendo criados, um aumento marginal da taxa de desemprego, mas que ajudasse a controlar a inflação, que era o principal inimigo. A taxa de crescimento está maior, a taxa de geração de postos de trabalho maior, né? Então, assim, eu diria que o Fed, até agora, está conseguindo fazer uma coisa que ninguém imaginava, aquele cenário que ninguém nem colocava na probabilidade, que é o do no lending, né? Ou seja, a economia ela continua voando, a inflação, empregos continuam sendo gerados, taxa de desemprego baixa e a inflação desacelerando. Bem verdade, talvez não no ritmo desejado, ainda tem muito trabalho a ser feito e aí exige essa dose maior de juros, o que acaba sendo ajustado nas curvas, em especial as curvas mais longas que foram ajustando aí nos últimos, eu diria, 2 meses, ou pelo menos um mês. E na sua avaliação, como que nessa equação a gente encaixa o consumo? Porque existe uma expectativa também de aumento de consumo. E como que isso tudo aí vai conversar? Bom, é difícil, né? É difícil entender. Realmente, assim, você tem umas coisas que, por exemplo, você pega o mercado imobiliário, que é super relevante, né? A taxa de mortgage atingiu hoje, a gente estava conversando aqui na mesa, o maior patamar em 23 anos, cara. Você tem que voltar 23 anos para trás para você encontrar uma taxa de financiamento imobiliário tão alta. Quando eu vou no Brasil e falo que a taxa de financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos está na casa de 7,2, mais ou menos, o pessoal no Brasil falou, pô, aqui no Brasil também estava mais ou menos por aí, não está muito longe, né? E tradicionalmente a taxa de juros no Brasil é muito mais elevada, né? Então, óbvio que isso tem um impacto de travar consumo. Mas ainda não travou de fato, assim, você travou em alguns setores específicos, obviamente bens discricionários, ou seja, uma compra de uma casa, a compra de um carro, enfim, ele fica mais caro e tem que ser melhor pensado. Tanto é que, de novo, o mercado imobiliário é um mercado que tem sofrido, reduziu bastante, né, a atividade nesse segmento, a venda de casas. Mas, em geral, na economia, assim, ainda continua havendo um certo consumo e por isso que a economia continua resiliente. Eu comentei, acho que foi na sexta-feira passada, também tem a questão das férias, é verdade, que agora voltando um pouco mais ao normal, a economia tende a dar uma desacelerada, tende a dar uma arrefecida, o período de férias é para aproveitar mesmo, o cara viaja, o cara gasta, e aí tende a puxar o freio daqui para frente, né? Vamos ver se isso se confirma. Legal. Will, eu tenho uma pergunta para você. Quem mandou para a gente foi o nosso apresentador aqui, Gabriel Monteiro. Ele não está ao vivo, mas ele me mandou e ele tem essa dúvida. E eu achei muito interessante essa colocação e queria que você explorasse, então. Bolsa nos Estados Unidos, então, sustentada desde o começo do ano por essa área de tecnologia, né? Ainda há setores achatados e que mesmo nas condições atuais ainda são atrativos, né? Então ele ainda quer saber se mesmo com esses setores achatados, mesmo nas condições atuais, a área de tecnologia ainda é atrativo? E mesmo com um recuo nos principais índices, como ler o mercado daqui para frente? Boa. Pergunta boa e resposta difícil, né? Essa. Não, de fato, o que a gente viu foram 7 ou 10 empresas puxando basicamente a Bolsa Americana e outras 490, e até tem algumas discussões, assim, o quanto as small caps se apresentam melhor a economia como um todo, né? Você tem um índice de 2.000 empresas que está performando mal esse ano, né? E esse índice, para muita gente, ele reflete melhor o que é, assim, a realidade da maioria das empresas nos Estados Unidos. E, por outro lado, você tem 10 ações ali que tiveram uma performance muito exuberante esse ano. Bem verdade, tinham caído muito em 2022. Esses resultados mostraram que elas não sofreram tanto quanto se imaginava, continuam muito fortes, continuam muito resilientes, né, usando a palavra que vocês citaram. Só que seus valuations também já ajustaram bastante. Eu acho que o receio em relação à tecnologia é que, por mais que as empresas continuem entregando bons resultados, o resultado da NVIDIA foi excelente, o resultado da Apple não foi ruim, tem pouca margem para surpresa, né? Muito já está no preço, elas já estão price to perfection, eu falo assim, você tem que entregar tudo direitinho para justificar já um valuation que ele é alto. Então, por isso que eu vejo pouca margem de segurança para o investidor. Caiu recentemente, a questão dos yields, ela afeta o mercado como um todo, os yields longos, né? Eu expliquei isso até na minha coluna na semana passada, no site da Avenue, eu escrevo semanalmente para falar sobre o mercado, então
expliquei qual que é o impacto desses juros mais altos na curva longa, como a gente fala, né, as durations, nos períodos, nos vencimentos mais longos, qual que é o impacto disso em diferentes mercados. As ações já repercutiram isso, já cederam, né, as de tecnologia, mas ainda tem uma gordura assim, em termos de valuation. Por as outras empresas, muitas delas nem tiveram alta nenhuma, isso aqui é verdade. Setor de petróleo, setor de healthcare, setor de bancos, enfim, negociando os fundos imobiliários próximos às mínimas, né? O que me deixa só, que eu acho interessante para quem pensa em investir nos Estados Unidos e em bolsa especificamente, é que assim, a gente está num momento de aversão a risco. A bolsa, pelo menos agora nos últimos, de julho para cá, a bolsa americana veio caindo, veio cedendo, já fez máxima e de lá para cá veio caindo. Junto a isso, a gente vê o dólar nas máximas, 5,21 hoje, né? Ou seja, ativos de risco não estão performando bem. Real não performou bem, bolsa não está performando bem. O lado bom para quem quer comprar bolsa é que, nesses momentos, né, quando você pega lá o índice aquele da CNN de medo e do mercado já está no medo, é que você começa a ter boas oportunidades. É nesse momento que você deveria estar mais ávido a olhar para a bolsa americana, né? Então, é só chamar a atenção aí, você tentar pensar de uma forma contrária. Não tenha medo de investir na bolsa americana, é bom aproveitar essas quedas, é bom aproveitar todo esse receio com relação a yields elevados e tudo mais. E para sei lá, obviamente, não estou falando para você colocar todo o seu capital em bolsa, sempre tem risco, mas é nesse momento que surgem oportunidades boas. Legal, Will, legal dar esse panorama, né, e esse mapa da mina aí para os investidores. Eu queria ainda nesse tema, ainda pensando em cenários, em planejamento, em projeções, o que você acha sobre um novo aumento ou a manutenção desses altos patamares para o próximo ano? E qual seria o pior cenário possível, pensando exatamente no que está preocupando o mercado? Boa, assim, eu acho que o mercado já ajustou bastante essa curva longa, como a gente fala, né? Você tinha o que a gente chama de curva invertida aqui nos Estados Unidos, os títulos de 1 ou 2 anos pagavam uma taxa bem elevada, e os títulos de 10, 20, 30 anos pagavam uma taxa bem menor. Então, recentemente, a gente viu já essa correção, ou seja, os títulos de 10, 20, 30 anos, eles já hoje remuneram a taxas mais elevadas, já houve essa correção, digamos assim, dessa ideia de que, bom, se os juros vão ficar altos por mais tempo, os títulos de mais tempo, eles deveriam repercutir também isso, né? Já houve grande parte dessa correção, a meu ver. Você tem caras como Bill Ackman, outros grandes gestores que falam que o juro longo pode ir a 5,5 ou ainda mais, né? E isso, obviamente, afetaria ainda mais o mercado de ações, não tem como saber mínimas, tá? Mas eu acho que já ajustou bastante, né? Então, assim, eu acho que você já começa a chegar num patamar de juros mais longos, mais condizente com essa realidade de uma economia forte, resiliente, que não está à beira de uma recessão ou coisa do gênero, tá? E aí, do ponto de vista de bolsa, obviamente, quanto mais juros longos sobem, isso ainda pode afetar negativamente a bolsa, mas, de novo, eu acho que é sovesado achar que quando você começa a chegar naquele patamar de medo ali do mercado, é ali que você tem que começar a olhar para ativos de risco, é ali que você tem que começar a se interessar por ativos de risco, tá? Então, assim, difícil precisar, né, patamar, até onde esse negócio pode ir, mas eu acho que já houve uma boa correção de julho para cá, especialmente por conta desses yields longos que afetaram os ativos de risco. Ô Will, voltando aqui a falar contigo, né? Não dá para não falar dessa movimentação de valorização do dólar em relação a várias moedas, inclusive o real, e também não dá para resgatar várias, eu reforço, várias das conversas que a gente teve aqui sobre um movimento de dolarização, sobre um movimento de diversificação do patrimônio em dólar e até aproveitar a janela de oportunidade do dólar abaixo dos R$5. A gente sempre conversa aqui, e eu gosto muito das suas análises, que fala assim, não sei para onde que vai o dólar, mas é importante ter essa diversificação, é importante fazer essa diversificação. No momento como esse, olhar o dólar valorizando bem, chegando a 5,20, 5,22, como bateu hoje, gera uma certa insegurança. Pô, será que agora, né? Por que eu não aproveitei? E também aquela dor, né? Por que eu não aproveitei antes?
Mas nesse cenário ainda de incerteza, ainda de volatilidade, com prêmios importantes em vários títulos americanos, toda hora é hora, né? É importante queria que você deixasse esse recado e essa percepção para os investidores brasileiros sobre a necessidade de fazer esse movimento, independentemente do valor real versus dólar. E essa perspectiva também, né? Mesmo com o dólar alto, ainda tem muitas oportunidades, como você comentou ao longo dessas últimas respostas também. Cara, é uma coisa que a gente sempre bate aqui nessa mesma tecla, né? A história do dólar, cara, aquele que você não tem, a gente nunca sabe para onde que vai o dólar, mas assim, ele é um ativo de risco e quando você tem aversão a risco, ele acaba performando mal, né? É o que está acontecendo. O índice dólar veio se valorizando no mundo, a gente vinha comentando isso, contra o real estava sendo diferente. O negócio não dura para sempre, né? Acorda a história do lado mais fraco e a gente viu isso acontecer agora. E obviamente assim, quando você faz investimento, você não tem que pensar nesse horizonte agora tão de curto prazo, né? Quem comprou a 4,70, 4,80, obviamente muito bom, parabéns, e está percebendo, consegue ver uma valorização agora desse curto prazo, assim, né? Mas pensando a médio e longo prazo, né, o investimento internacional não é só sobre comprar dólar, né? É sobre comprar dólar e fazer algo com esses dólares, investir esses dólares para ganhar 5% numa renda fixa ou tentar ganhar mais numa renda variável e potencializar isso ao longo de anos. Junto a isso, quando você olha para trás, o dólar ele se valorizou na média quase 10% ao ano nos últimos 10 anos, né? Nada garante que vai ser assim para frente, mas a gente tem alguns descompassos de economia interna e de política econômica interna no Brasil, que acabam sempre repercutindo na moeda, e mesmo quando não tem, você tem eventos extraordinários ou eventos que acontecem no mundo que acabam impactando a nossa moeda, da mesma forma que impacta o peso mexicano, o peso colombiano, o rand sul-africano, a rúpia indiana e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, quando você tem movimentos de forte aversão a risco, o mundo sai dessas moedas e vai para a segurança do dólar. Então, assim, isso ao longo de um prazo mais dilatado, 3, 5, 10 anos, volta e meia acontece, né? Foi 2008, foi a crise de dívida lá dos países europeus, depois você teve em 2020 pandemia, então volta e meia tem esses eventos e isso acaba estourando na moeda. Por isso que é importante o brasileiro ter no seu portfólio parte dolarizada, né? E ir comprando, assim, quem achava que o dólar podia ir para 4,50, mas mesmo assim comprou a 4,70, hoje se sente mais tranquilo, não, pô, ainda bem que eu comprei a 4,70, depois comprou a 4,90, depois comprou agora a 5, você vai fazendo um dólar médio, que é menor do que o 5,20 que você está vendo agora, né? Ou seja, quem não comprou nada agora teria que pagar 5,20, né? Então é um pouco sobre isso, né? Will, eu queria falar com você a respeito da Nuvini. Você acompanhou aí justamente o IPO dessa empresa brasileira, né, dessa startup de software na Nasdaq. Eu queria saber o que você trouxe de impressão disso. Tem até uma frase do CEO da empresa que diz que o nosso negócio não depende de janela de oportunidade. Mas negócio é negócio, né? Talvez tudo dependa de oportunidades ou não, mas enfim, eu prefiro que você comente sobre isso e também principalmente desse desafio de se abrir um IPO no mercado onde os juros ainda estão altos, que é o que a gente está vendo nesse cenário atualmente. Não, com certeza é desafiador. Eu sei que a gente estava lá, o momento, né, é complicado, né, na bolsa como um todo, que eu falei para ativos de risco, né, uma ação nada mais é do que um ativo de risco. Mas obviamente que os negócios eles não existem por um mês, 2 meses, 5 anos, um ano, eles existem por 5, 10, 20, 30 anos, né? E essa é a ideia de uma empresa que vai abrir capital fora, né? Para quem não sabe o que a gente está falando, né? Eu procuro usar bastante as minhas redes sociais de forma bastante ativa e eu compartilhei, né, com quem me segue lá no Instagram, que eu estive em Nova York participando do Ring the Bell, que é uma cerimônia de você abrir o mercado americano. Algumas empresas são convidadas para fazer isso, e nós da Ebro fomos convidados pela Nuvini, que é uma empresa brasileira que investe, uma holding, que investe em startups de tecnologia, em especial de software as a service,
e ela estreou na Bolsa Americana, vendendo suas ações na Bolsa Americana, e a gente foi convidado a participar lá desse evento super bacana, lá em Nova York, na Nasdaq e tudo mais. É legal ver o interesse das empresas brasileiras em cada vez mais acessar o maior mercado do mundo, em especial as empresas de tecnologia, né? Porque aqui o mercado respira muito mais tecnologia, entende tecnologia, consegue avaliar melhor os negócios de tecnologia. Então, assim, e a Nuvini participando disso, eles estão bastante animados, tem bastante oportunidades, segundo eles, no pipeline, assim, de potenciais aquisições, de investimento em empresas na América Latina inteira, e eu acho que é sobre isso que ele quis falar, assim, ou seja, não é sobre, nesse mês a bolsa está mal, ruim, enfim, é sobre investimentos em empresas reais que atuam num segmento que ele é de crescimento, de potencial de crescimento, que é de tecnologia, software as a service, o mercado ainda que a gente fala subpenetrado, né? Ou seja, a América Latina ainda tem muito espaço para você desenvolver coisas novas que eventualmente até já existem aqui nos Estados Unidos. Então foi uma experiência bem legal e aí nasce uma empresa brasileira que só pode ser investida por investidores que têm uma conta global aqui, por exemplo, com a Every, ou seja, que conseguem acessar o mercado americano. Então, um case bacana para quem gosta de tecnologia, vale a pena ir lá, dar uma estudada, entender o case, e só reforça essa globalização, essa internacionalização de portfólios de investidores, mas também das empresas vindo para cá. Ô Will, só um último questionamento, né, sobre esse movimento. A gente tem visto não só essa companhia que você foi acompanhar o IPO, algumas outras brasileiras abrindo capital nos Estados Unidos ou fazendo dupla listagem. Isso acaba mostrando uma maturidade maior das próprias empresas brasileiras para ganhar, né, o mundo ou ganhar um mercado mais amplo, que tem mais maturidade também, que tem mais possibilidade de financiamento, né? Mais gente negociando, mais abrangência. Isso mostra essa maturidade das empresas também, na sua visão? Não, com certeza. Acho que assim, por que vir abrir capital aqui nos Estados Unidos e não no Brasil, né? Por exemplo, bom, primeiro que você tem acesso a investidores do mundo inteiro, né? Então você não fica restrito somente a investidores brasileiros, então você consegue levantar capital, né? De uma forma mais fácil. Segundo, assim, que quando você entra e participa deste mercado, né, você aceita as regras do jogo desse mercado e você passa a ter padrões que são internacionais, padrões de contabilidade, padrões de auditoria, de governança e por aí vai. Ou seja, para você ter suas ações aqui, você tem que se sujeitar às regras do mercado aqui. E uma vez que você consiga se sujeitar a essas regras aqui, quer dizer que seus níveis de governança e de controle são os melhores, assim, né? Você consegue mostrar para o mercado que não, eu participo do mercado americano. E isso ajuda até numa questão de valuation, né? Ou seja, de você melhor precificar uma empresa. E vamos lá, um investidor americano, turco ou espanhol que queira investir numa empresa brasileira, ele pode trocar os seus dólares e, assim, ter uma conta ou um veículo de investimento no Brasil, em real, acessando bolsa brasileira, com um risco de jurisdição que muitas vezes ele não conhece, que é o risco da regulação e do mercado brasileiro, da própria economia brasileira, da moeda brasileira. Então, ou seja, ele está tomando um risco que é maior do que o risco de, eventualmente, estar no mercado que ele já opera, que ele já conhece, que é o mercado americano. Então, isso até ajuda na questão também de valuation para as empresas. Então, assim, tem alguns vetores bem interessantes, por isso que algumas empresas vêm buscando, né, acessar o mercado americano, ter suas listagens aqui, empresas brasileiras que você só consegue investir aqui. A gente entende que esse é um caminho assim, que vai se expandir, a gente vai continuar vendo isso cada vez mais. Maravilha! Que caminho sem volta, né? Bom para as empresas brasileiras e para os investidores que têm aí mais oportunidades. Will, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre muito bom esse papo, sempre muito boas as suas análises. Até uma próxima. Abraço, bom fim de semana para você. Valeu, Felipe. Brigadão. Bom final de semana para todos aí.